Então, né, eu já coloquei aqui para gravar oficialmente, então, boa noite a todos, né? Meu nome é Júlia, eu sou a professora Júlia Pessucchi, atualmente sou a coordenadora do programa de Biotecnologia e Inovação em Saúde, e temos também aqui a professora Suzana, quer se apresentar? Olá, obrigada, Júlia. Boa noite, gente. Eu sou a professora Suzana, eu sou a atual coordenadora do programa de mestrado profissional em farmácia, aqui da Universidade Anhanguera de São Paulo. É um prazer enorme estar aqui hoje, né, Júlia? A gente poder fazer esse bate-papo, tirar dúvidas, discutir aí com vocês essa carreira, né, científica inserida aqui nos nossos programas de pós-graduação. Obrigada, Júlia. Então, pessoal, antes da gente começar, e só com o intuito de saber como que é a nossa plateia hoje, eu queria que vocês levantassem a mão, porque eu estou vendo que tem bastante gente para a gente ficar abrindo o microfone, mas eu acho que vale a pena levantar a mão para saber quem já é formado, quem já se formou em alguma graduação que está aqui hoje com a gente. Só levanta a mão para a gente ter uma noção, tá? Então, só para termos uma ideia de quantas pessoas já são formadas, tá? 8. Porque a gente convidou também, né, nessa palestra, alunos de graduação. Então, só para termos uma noção de qual que é nosso público aqui hoje. Então, estou dando aqui um tempinho para o Teams funcionar, né, para ver se está todo mundo, né. Então, tá vendo bastante pessoas aqui que já têm graduação, né, alguma graduação, que já são formados, isso é bom, porque a gente vai falar um pouco, né, hoje, do caminho futuro. Então, só para a gente ter uma ideia também, quanto focar para diante ou para frente e para trás, né? Acho que sempre ajuda, né? Então, aí temos, pelo que eu estou vendo aqui, 14 mãozinhas levantadas no meu. Também. Isso, né? Então, temos umas 14 pessoas formadas. E eu vou fazer uma pergunta bem específica, ainda está aumentando, né? Mas eu queria saber quem é formado em. Pode abaixar as mãos, né? Isso. Quem é formado em nutrição ou enfermagem, porque são os dois cursos que a gente mais convidou nós aqui internamente em Pirituba. Não quer dizer que a gente, na verdade, acabou soltando o convite para todo mundo, mas a gente queria ver quem que é da área de bem de saúde. Na verdade, esses dois cursos especificamente, só para ter uma noção quanto que a gente vai falar sobre isso durante essa palestra, para que seja mais produtivo para vocês, na verdade, né? Então, estou vendo aqui 5 pessoas que são dessa área. Então, perfeito. Então, obrigada, pessoal. É bom saber. Tem muita gente aqui, podem abaixar as mãos de novo, né? E a última pergunta que eu vou fazer, só para termos uma noção, né? Porque às vezes tem gente que não está conseguindo mexer, e eu sei que isso acontece no Teams, né? Quem está na graduação ainda? Então, o contrário. Agora, quem não se formou ainda, quem está na graduação, só para a gente ver essas mãos levantadas. Estou vendo a Márcia que estava com a mão levantada? Não vou contar ela, tá? Então, realmente temos bastante gente que está na graduação. Eu imagino que deve ter um pessoal bastante interessado aqui do PICT, né? Que a gente mandou o convite via PICT, né? PICT EAD, né? Então, eu imagino que pode ser por aí, né? Então, tô vendo aqui, no meu aparecem 20 mãozinhas levantadas. Suzana, para você também? Também, Júlia, também. Ótimo. Obrigada, pessoal. Era só para a gente se conhecer aqui rapidamente, né? Sempre bom ter uma noção de qual que é o nosso público-alvo, né? Então, agora sim, vamos dar início, né, à nossa palestra, que a gente vai falar um pouco, vamos tentar abordar, né, de maneira bastante abrangente, né, como que é se desenvolver profissionalmente em ciências, ou seja, como que é a carreira de cientista. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, que a gente montou em uma apresentação, a gente vai falar um pouco de alguns conceitos, e depois a gente vai falar também de oportunidades que a gente tem atualmente na União, né? Eu imagino que vocês estão vendo aí minha tela, né? Então, eu vou abrir aqui grande de novo, aí eu vou parar de ver vocês, pessoal. Então, se vocês precisarem, eu vou pedir para a Susana, que está aqui enquanto eu estiver falando, se você vê alguma mão levantada, se vocês tiverem dúvida, pessoal, vamos tentar interagir aqui. Então, o que a gente vai falar hoje especificamente, né? O título da nossa palestra é Futuro e Carreira na Ciência.
oportunidade de mestrado e doutorado na União, porque a gente atualmente está aqui na União, na Universidade de Anhanguera de São Paulo, com inscrições abertas para o mestrado e doutorado, em 2 programas, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, o nome completo da professora Susana está aqui, tá? Então, depois a gente vai disponibilizar nossos e-mails, se vocês tiverem interesse em entrar em contato direto. E meu nome completo é o que está aqui embaixo também, então, nossos nomes estão aqui. Atualmente, a gente, somos nós duas, né, para quem acabou de entrar, somos coordenadoras de 2 programas de pós-graduação aqui da Universidade de Anhanguera de São Paulo. Então, a gente sabe como começa essa carreira cientista, e como as oportunidades de mestrado e doutorado ajudam nesse processo, né? E é isso que a gente vem contar aqui para vocês nessa palestra hoje. Isso, complementando, Júlia, como tem muita gente ainda na graduação, a gente também tem oportunidades para iniciação científica, né? Então, além do mestrado e doutorado, também a carreira científica começa lá atrás com a iniciação científica. Então, só para complementar. É isso mesmo. Na verdade, a gente montou muito mais pensando em mestrado e doutorado, em graduandos, mas como a gente tem aqui um público bastante grande de graduandos ainda, né? Além do PIT e AD, que muitos de vocês já fazem, a carreira cientista pode ser iniciada com um projeto de iniciação científica individual, que é diferente do que se faz no PICT, para quem é do PICT aqui. Para quem não é do PICT, iniciação científica individual é uma forma de a gente começar a carreira cientista, de cientista, né? Não precisa esperar o mestrado, né? Depois de ser graduado. Antes de iniciar também, de novo, vou falar de novo, que eu falei um pouquinho mais cedo, né? Quem não fez inscrição e tem interesse no certificado, tem que fazer inscrição nesse link aqui, que está aqui na tela, embaixo. E vocês, ainda está aberto, tá? Vocês podem fazer inscrição ainda, corre lá, faz rapidinho, né? Ainda hoje. E aí eu acho que a partir de amanhã, talvez demore uns dias, né? Mas estava previsto que a partir de amanhã, se não me engano, já estariam disponíveis os certificados. O certificado fica na página de eventos da Croton, que é esse link aqui embaixo, tá? Que tá aqui na tela de vocês. Vamos começar a nossa palestra, né? A ideia desta palestra, a gente dividiu ela em 5 tópicos, né? Então, inicialmente, vamos falar um pouco sobre o que é pesquisa científica. Eu entendo que pode ser que tenha pessoas que já saibam, né? Que já tenham clareza, mas a ideia é fazer uma introdução sobre a pesquisa científica, porque a gente vai falar da carreira, do futuro, da possibilidade de vocês trabalharem como pesquisadores cientistas, né? Então, para chegar aí, a gente tem que falar um pouquinho de pesquisa científica. Na sequência, a gente vai falar sobre o mestrado em farmácia que a gente tem, que é um programa de mestrado profissional que temos na Universidade de Anhanguera de São Paulo. E a seguir, vamos falar do programa de biotecnologia e inovação em saúde, onde a gente tem a oportunidade para mestrado e doutorado atualmente, tá? E por último, vamos mostrar as oportunidades atuais, que são os editais que a gente tem aberto. Nós realmente, nesta apresentação, a gente não falou de iniciação científica, mas a gente pode complementar, já adiantando, né? A gente terá um processo de iniciação científica, um processo de seleção em algum momento nesse ano. O edital está sendo elaborado, em algum momento, daqui a alguns meses, tá? Então, se vocês se interessam nessa carreira cientista, se vocês acreditam que a profissão de vocês pode trilhar esse caminho, é uma oportunidade para quem está na graduação ficar de olho. Então, vamos começar, né? O que é pesquisa científica? A pesquisa científica, como provavelmente quem cursou cursos relacionados à saúde já deve lembrar, né? É nada mais do que a utilização do método científico para levar um conhecimento específico. Então, a pesquisa científica é o caminho que a gente usa hoje em dia para a produção de conhecimento científico. O fato de a gente poder utilizar e de ter acesso à informação proveniente de pesquisa científica é o que garante o avanço na área de saúde, na área de engenharia, em todas as áreas da nossa vida, da nossa sociedade. A pesquisa científica, ela segue o método científico, que é o que vocês conseguem ver nesse slide aqui, né? Que começa sempre com a observação, e aí, pensando no futuro de vocês, como vocês, se vocês têm interesse em ser
pesquisadores científicos, vocês podem já começar se perguntando o que eu gostaria de estudar. Então, a observação não quer dizer necessariamente que você viu alguma coisa, mas é uma pergunta, talvez uma reflexão, talvez parte de uma reflexão. Eu, Júlia, lembro que quando eu estava na graduação, meu objetivo era, eu quero entender o câncer. Isso não é uma coisa que eu não vi o câncer, mas foi uma observação minha da minha vida, da minha realidade naquele momento. Então, isso me levou a uma pergunta. Então, a partir de uma observação, que não necessariamente eu olhar alguma coisa, muitas vezes é, né? Mas nem sempre. Isso me levou a uma pergunta: como pode ser que ainda não exista a cura do câncer? Essa foi a minha pergunta que me levou à carreira científica. Claro que esse tipo de pergunta não é tão fácil de responder em um único projeto, se a gente pensa na complexidade que é a doença câncer, tá? Mas esse é o método científico que a gente usa quando é cientista. Uma vez que eu fiz uma pergunta, eu tenho uma hipótese. Eu acho que, e aí eu vou falar da minha vida pessoal, né? Eu acho que é porque as indústrias farmacêuticas estão escondendo. Ok? É uma teoria totalmente conspiratória, não tem nada a ver com a realidade, então já adianto vocês, quem acredita nisso, lamentavelmente, ou por sorte, né? Porque existem pessoas tão maldosas, não é verdade. Lamentavelmente, porque ainda não existe a cura, né? Mas por sorte, porque a gente não tem pessoas tão maldosas no mundo, né? Mas enfim, se parte de uma hipótese. Então, eu fiz uma observação, que às vezes é uma reflexão da minha vida, um reflexo da minha vida. Eu faço uma pergunta e eu tenho hipóteses para responder essa pergunta. Quando eu estou fazendo uma pesquisa científica seguindo o método científico, eu vou fazer um experimento para testar se minha hipótese é verdadeira. Eu vou analisar os resultados e vou chegar numa conclusão. Essa conclusão é um conhecimento científico que partiu do método científico e partiu de uma pesquisa científica. Basicamente é isso que um pesquisador faz. Tá? Então, por isso que a gente tem que entender o que é uma pesquisa científica, principalmente quem tem curiosidade para entrar nesse mundo acadêmico científico. Tá? Então, quem quer fazer mestrado, doutorado, tem que ter essa noção. Talvez não ficar tudo claro, né, tudo entendido, porque justamente para isso que a gente vai fazer mestrado, doutorado, iniciação científica, quem estiver ainda na graduação, né? É para aprender, para a gente evoluir e chegar nessa clareza dos passos de uma pesquisa científica que vão levar a um conhecimento científico. Hoje, tudo que se estuda na graduação, tudo que está nos livros, provavelmente, não vou falar 100%, porque sempre temos a exceção da regra, né? Mas provavelmente vem de uma pesquisa científica. O conhecimento certeiro que a gente tem das coisas, de como funcionam as coisas, vem de pesquisas científicas. Vem da utilização do método científico. Essa é a forma de a gente comprovar que o que eu estou vendo não é ao acaso. Que não é porque sim, porque estavam alinhadas as estrelas, não. Que é porque assim tem como funcionam as coisas, assim é o processo, assim é essa doença, assim é o efeito desse nutriente, assim é o efeito desse medicamento, desse composto. Tudo isso para a gente ter essa certeza de que quando eu uso, sei lá, dipirona, vai baixar a febre, foi feita uma observação, uma pergunta, teve-se uma hipótese, foram feitos experimentos que têm controles, tá? Então o experimento tem que ser bem planejado, e aí entra a parte de mestrado e doutorado, a importância, e até da iniciação científica, tá? A importância da formação nesse mundo científico, na pesquisa científica, que nos permite uma análise correta e uma conclusão decorrente desses resultados que a gente está tendo. Então, basicamente, a pesquisa é isso. É um método que permite eu chegar a uma conclusão que esteja embasada em um processo real que existe, tá? Em um entendimento de uma condição. A pesquisa científica, hoje em dia, ela pode ser dividida de algumas formas, tá? Eu trouxe essa divisão que eu acho que é mais, talvez, popular, principalmente na área de saúde, tá? Em que a gente entende que a pesquisa científica pode ser de 3 tipos. A básica, a translacional, que já vi que aqui tem um typo, tá negrito aqui embaixo a palavra certa, tá, gente? É translacional, tem um N. E a clínica, tá? Qual que é a diferença entre elas? E aí, isso é uma coisa importante vocês
saberem, quando vocês vão entrar na iniciação científica, no mestrado e no doutorado, para que vocês querem pesquisar tal coisa, tá? Independente do motivo, tudo é válido. É só para vocês terem essa clareza também, né? Eu, Júlia, agora de novo, voltando para a minha história pessoal, eu gosto muito da pesquisa básica. O que é a pesquisa básica? Basicamente, a pesquisa do curioso, que é aquela pesquisa que você faz para entender o porquê, para entender por que isso funciona assim, ou por que esse produto traz esse resultado, ou porquê das coisas. Então, claro, toda pesquisa vai responder um porquê, tá? Mas a pesquisa básica, ela não está tão preocupada com a aplicabilidade desse conhecimento. Por muito tempo, isso era super mal julgado. Inclusive, quando eu entrei no mestrado, eu falei, meu, você faz pesquisa básica, você está gastando dinheiro, e é verdade, tá? Você está gastando dinheiro e não está tendo uma utilidade. Mas, na verdade, quem é cientista e para e olha, e quem e gosta de estudar e quer entender, né? Para e olha e sempre percebe que, sem pesquisa básica, sem o entendimento de porquê das coisas, por que uma célula funciona assim em tal situação? Por que quando como ora pro nobis a pessoa não tem menos possibilidade, chance de ter câncer? Estou inventando, tá, gente? Sem esse entendimento do porquê das coisas, a ciência também não avança. Então, a gente tem que entender por que funciona assim, para depois conseguir aplicar. As pesquisas que se fazem tentando aplicar, né, o conhecimento, são aquelas que a gente chama de clínicas, que são aquelas que, tá, beleza, eu entendo que esse medicamento faz tal coisa, então vamos aplicar no paciente e ver se realmente é isso, tá? Nas pessoas. Só que muitas vezes a gente não pode partir de um estudo básico, em que se faz num laboratório, especificamente com condições muito limitadas, e partir para uma pesquisa clínica. Então, nos últimos anos, surgiu ou ganhou popularidade, né, a pesquisa de tipo translacional, que é aquela que foca em um conhecimento básico, então tá intermediário entre as duas, mas já buscando a utilidade. Então, eu, Júlia, na minha vida pessoal, na minha vida científica, né, eu comecei com a pesquisa básica, estudando um gene, tá? Um gene específico, uma proteína dentro da célula e qual que é a relação que tinha com o câncer. E depois fui avançando na minha carreira profissional para uma pesquisa mais translacional. Tá, vamos utilizar isso. Então, fui estudar especificamente um câncer específico, inibindo isso aí de uma maneira ainda muito limitada. Não cheguei na parte clínica. Mais adiante, na minha vida pessoal, cheguei à aplicação mais clínica de alguns produtos específicos, avançando, né, mudando em diferentes projetos. Então, a pesquisa científica, que é aquela pesquisa que vai levar a conhecimento científico, então a gente vai utilizar o método científico, ela pode ser, porque sim, tá? Que hoje nós sabemos que é muito importante, eu falo hoje especificamente, porque eu estou me referindo ao momento que ainda a gente está vivendo, a Covid, né? A pandemia que a gente ainda está vivendo. Se não fosse pelos conhecimentos prévios que a gente tinha com outros vírus da mesma família do que da Covid, a gente não teria avançado tanto. E isso está bem claro, não sei quanto vocês conseguiram acompanhar na mídia, mas foi super divulgado, eu escutei isso várias vezes no rádio, eu gosto de dirigir com rádio, muitas vezes eu escutei, não com essas palavras, claro, né? Mas que a gente conseguiu a vacina tão rápido, que a gente entendia bastante como o vírus se transmitia, por que alterava a coagulação, por que tinha efeitos no pulmão, porque a gente é a sociedade, tá? A sociedade, os pesquisadores, na verdade, tinham focado um pouco no MERS, em outras variantes parecidas ou semelhantes com o coronavírus e puderam extrapolar o conhecimento. Então, de novo, pesquisa básica serve muito. Eu acho que a Covid, né, trouxe uma conscientização para a sociedade sobre a importância da pesquisa clínica, científica, perdão, sobre a importância da carreira pesquisador científico, né? Que aqui no Brasil, já vou me adiantando, né? A gente não tem essa carreira tão bem estabelecida. Eu acho que houve uma mudança, aí eu confesso que no
acompanhei tanto essa mudança na consciência da sociedade, como ficou muito mais claro para mim que a sociedade hoje aceita muito mais a pesquisa básica, a importância da pesquisa básica, porque sem isso a gente não teria avançado tão rápido, chegado nos números bons que a gente está neste momento, né? A gente sofreu muito, as perdas foram enormes, né? Não tem dúvida sobre isso, mas a gente consegue ver hoje, ou fica mais claro, um exemplo muito nítido para todo mundo sobre a importância da pesquisa básica. Para mim, a minha percepção ainda não está tão claro sobre a importância do pesquisador, né? Ganhou destaque, eu acho que muito mais o profissional da área de saúde que estava no atendimento ao paciente do que o pesquisador científico que está por trás e que também foi muito importante. Claro que houve mudanças, não vamos falar também que não houve, né? Mas enfim, eu acho que tem ganhado destaque, que isso ainda vai acontecer. Então, você está na hora certa de tentar entender e se inserir nesse mercado de trabalho de pesquisador científico, né? Que na verdade é bastante amplo, né? A gente tem várias oportunidades, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e que tem uma relevância social muito grande. Para nossa surpresa, ou talvez para surpresa de muitos de vocês, o Brasil está super bem ranqueado no número de publicações científicas do mundo. Tá? É o 9º colocado. Tá? Claro, oscila um pouco em alguns anos, mas não é um dos últimos. Tá? Isso mostra o quê? Se eu tenho muitas publicações científicas, quer dizer que aqui no Brasil a gente tem muita pesquisa científica. Houveram, né, como provavelmente muitos de vocês sabem, campanhas nos últimos anos favorecendo a pós-graduação, favorecendo essa profissão cientista que ainda está um pouco desfasada comparado com outras profissões, mas a gente vê que aqui tem sim um destaque à ciência. De fato, a gente consegue ver isso em números de publicações científicas. Quando se faz uma pesquisa científica, né, essa pesquisa tem que ser publicada depois, tem que ficar disponível para o mundo ver, né, esse conhecimento, essa conclusão que a gente tirou da partir da nossa pergunta, porque essa informação pode servir para meu coleguinha. Foi o que aconteceu quando se estudou MERS, por exemplo, um vírus, né, que depois a gente usou alguns desses conhecimentos para a COVID, para o SARS-CoV-2, que foi o que é o vírus da COVID. Então, é importante que a pesquisa científica seja publicada. Então, a gente ver que o Brasil tem um grande número de publicações científicas é ótimo, quer dizer que o Brasil está bem, que a gente está bem. Mais ou menos, eu estou aqui falando que existem problemas, mas na verdade estamos relativamente bem, né? Então, com isso, né, eu vou fechando aqui a parte de ciência, fica bastante claro, né, a importância da ciência para a sociedade e para as pessoas. O conhecimento científico, as pesquisas científicas, elas ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Além de que, e aí estou focando bastante para a área de saúde, mas a gente sabe que não é só a área de saúde, né? A gente vê que a ciência também é importante para enriquecer a sociedade de maneira cultural e intelectualmente. Então, a ciência traz informação certeira, né? Que a gente está hoje competindo bastante com as fake news que tentam, né? Mas até nesse sentido vem enriquecendo, né, a importância da ciência. A quantidade de fake news que a gente teve, esses boom nesses últimos anos, na pandemia também, mas antes da pandemia também, né, já vem mostrando sobre a importância do conhecimento científico, da ciência para o conhecimento certeiro. Tá? Especificamente, agora voltando para as nossas áreas que a gente está aqui falando um pouco dos programas, das oportunidades que a gente tem na União, né, a ciência permite avanços na saúde, na alimentação e em outras áreas, ambiente, tecnologia, energia. Então, as ciências, pesquisas científicas são o que garantem que as sociedades evoluam. A gente vê, na saúde é muito importante, né? A alimentação é muito importante, né? Ambiente também, tecnologia também, a gente está num momento muito tecnológico, energia também, e por aí vai. Então, a importância da ciência, eu acho que neste momento, não só para quem está nessa palestra, mas para a sociedade como um todo, está bastante clara, né? Então, vamos falar, né, do futuro que vocês podem ter como pesquisador científico, né? A carreira do pesquisador científico, basicamente, é uma carreira que vai levar ao conhecimento científico. Então, se eu gosto de brincar falando isso, né, de que eu trabalho descobrindo o porquê das coisas. Parece que eu estou brincando, eu estou trabalhando de brincar.
Claro que as coisas mudam, a gente tem obrigações, não estou falando isso, mas a carreira do pesquisador é mais ou menos isso. É tipo, continuar brincando de vamos descobrir como funcionam as coisas de uma maneira muito rigorosa, né? Porque a gente está trazendo um conhecimento científico, então a gente tem que ter controles e seguir princípios éticos que quem faz mestrado, doutorado ou até iniciação científica explora esses conhecimentos que foge um pouco da nossa palestra hoje. Mas basicamente a carreira do pesquisador é aquela carreira que vai ter pesquisa científica, então vai utilizar o método científico, tentando entender o porquê de algum processo, de algum nutriente, de algum composto, de algum medicamento, tentando melhorar, buscar uma solução, ou às vezes só para entender, ou para melhorar a utilização de algum composto, de algum fitoterápico, de algum processo que já existe, tá? E isso será publicado. Então, faz parte da carreira do pesquisador científico publicar esses conhecimentos. Então, basicamente, a carreira do pesquisador científico, hoje em dia, se baseia na produção de conhecimento científico. Para isso, no Brasil, a gente tem que buscar financiamentos, então, que levam a que um pesquisador esteja o tempo inteiro desenvolvendo projetos científicos, que vão buscar responder perguntas para trazer esse conhecimento para a sociedade. Quem está envolvido nesse processo, geralmente são alunos de iniciação científica, alunos de mestrado e alunos de doutorado. Então, eu e a professora Suzana, que estamos aqui hoje, a gente é considerado pesquisador, né? Nós duas somos professoras pesquisadoras, né? Do estricto senso, né? Então, a gente segue essa carreira de pesquisador. Nossas pesquisas são desenvolvidas em parceria com alunos de iniciação, de mestrado e de doutorado, que são as pessoas que estão iniciando essa carreira de pesquisador. Então, você que está aí se formando, já é formado e quer descobrir essa potencialidade, é isso que a gente vai fazer. Como que funciona no Brasil? Atualmente, a carreira de pesquisador, então, ela vai iniciar por uma pós-graduação. Então, a gente vai depender aí de bolsas. Então, não sei se todo mundo aqui sabe, mas iniciação científica tem a possibilidade de ter bolsas. Mestrado e doutorado, pelo menos a gente precisa de financiamento para realizar as pesquisas. Então, a gente vai atrás desse financiamento. Às vezes, não é uma bolsa que o aluno tem, mas é um financiamento que permite o desenvolvimento dessa pesquisa, que às vezes não está vinculado ao aluno, está mais vinculado ao pesquisador, que faz parte da carreira do pesquisador, de buscar esse financiamento que permitam fazer todo esse processo de método científico para levar ao conhecimento científico. E aí, eu queria discutir um pouquinho com vocês de o que vocês fazem depois de fazer mestrado, depois de fazer doutorado, por que eu faria uma iniciação científica? Eu sempre falo isso, né? Quando eu estava na graduação, a minha madrinha, ela falou, faz tudo, testa tudo. Então, é um conselho que deu para todos os meus alunos. Sempre que eu tenho aluno novo, eu falo assim, você não sabe, vai lá e testa. Então, faça uma iniciação científica se você está na graduação. Vê se esse é o caminho que te interessa, tá? Para quem já se formou e já sabe que, não, eu gosto de entender o porquê das coisas, eu gosto de produzir conhecimento, eu gosto de escrever artigo científico, eu gosto de ver meu nome numa publicação, que são os papéis de um pesquisador cientista, né? Científico, né? O que vocês vão fazer com isso depois? Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre mestrado e doutorado, né? Que a gente tem nos nossos programas, mas o que a gente faz com isso, né? Depois, então, são vários caminhos. Antigamente, o mais conhecido é, não, se você vai fazer mestrado ou doutorado, porque você quer ser professor. Bom, como eu e a professora Suzana que estamos aqui, mas não necessariamente. A gente pode sim, e hoje tem no Brasil, apesar que eu falei que tem pouco, mas tem sim, um monte de profissionais contratados como pesquisadores científicos. Existe um monte de laboratórios. Podem, depois que se faz mestrado, doutorado, que se iniciou nessa carreira de pesquisador científico, pode buscar uma posição como MSL, né, que é essa palavrinha que está aqui em inglês, que não necessariamente precisa de um mestrado ou doutorado, mas a pessoa que é um MSL, ela tem que ter um treinamento científico avançado e ela vai estar diretamente ligada ao conhecimento científico
com a indústria ou com a utilidade de produtos medicinais, né? Está bem relacionado à área de saúde, né? Tem uma vida bastante corrida, né? Nesse conhecimento científico e aplicabilidade, então ter mestrado e doutorado é uma boa forma de entrar nessa carreira, tá? Vocês podem trabalhar como consultores em indústrias, em empresas, e empresas ligadas à área de pesquisa científica têm avançado bastante nos últimos anos com a Covid, né? Abriram um monte de empresas, de laboratórios, de análise genética, por exemplo, né? De PCR, de antígeno, que né, todo mundo está sabendo. Então, esse papel, muitas pessoas que estão lá abrindo essas empresas fazendo isso fizeram mestrado e doutorado. Então, a gente vê que o caminho, as opções do pesquisador científico são grandíssimas, tá? Então, temos aí uma vasta quantidade de oportunidades, além de que algumas empresas gostam de contratar quem mestrado e doutorado pelo treinamento científico que a pessoa tem, pelo treinamento no método científico que o mestrando ou doutorando tem. Então, hoje em dia, para trabalhar em algumas empresas que não têm praticamente nada a ver com pesquisa científica, eles estão atrás desses cérebros, né, de mestres e doutores que fizeram mestrado e doutorado, então também abre um leque aí de possibilidades de trabalhar em empresas super bem conceituadas. Não trouxe nenhum exemplo hoje, mas eu tenho alguns exemplos na vida pessoal também. Então, como começar? E aí, vamos introduzir para a nossa parte, né? Como que a gente começa na pesquisa científica? Geralmente, indo atrás de conhecimento científico. Pode ser na iniciação científica, que eu não coloquei aqui, que a gente falou no comecinho, com a professora Suzana, né? Mas para quem já é formado, com a pós-graduação. E aí nós temos dois grandes grupos de pós-graduação. A gente tem o Lato Sensu, que é basicamente uma especialização. Então, não vai te trazer esse treinamento no método científico, vai te trazer apenas, ou apenas não, porque é bastante, né? Mas vai trazer apenas conhecimento sobre um tema. Então, não tem esse treinamento no método científico de uma maneira tão rigorosa como o estricto sensu. E, por outro lado, a gente tem o estricto sensu, que aí sim é mestrado e doutorado, que durante esses cursos, além de desenvolver uma pesquisa científica, vocês têm também um treinamento em conhecimento específico. Então, o mestrado geralmente vai produzir uma dissertação, então vai dissertar sobre um assunto sobre o qual o aluno, o candidato, né, ele fez uma pesquisa científica, estudou e hoje, quando está virando mestre, né, está apto para dissertar sobre o assunto. O doutorado já é complementar ao mestrado, ou em geral é considerado complementar, e ele é caracterizado pela produção de um conhecimento novo. Aí eu tenho que trazer alguma coisa que nunca ninguém fez. No mestrado, eu também tenho isso, também vou produzir uma pesquisa científica, não adianta eu fazer uma pesquisa científica de alguma coisa que já foi feita, mas geralmente é menos rigoroso em alguma coisa completamente nova. O doutorado já precisa de mais uma autonomia muito mais do pesquisador, do candidato ser realmente um pesquisador, né? Estar fazendo uma pesquisa com uma hipótese, com uma pergunta que nunca tenha sido feita antes. Toda pesquisa sempre parte de uma pesquisa anterior. A gente não vai descobrir a roda, ela já foi descoberta. Mas a gente, por exemplo, pode descobrir novas utilidades da roda. Então, por aí vem essa diferença entre stricto sensu e lato sensu, que muitas vezes não está tão claro. Quem quer ser pesquisador científico tem que ir para a área de stricto sensu. Temos muitos mestrandos e doutorandos nos nossos programas da Universidade de Anhanguera de São Paulo que fizeram especializações, MBA, tá? Claro, tudo acrescenta conhecimento. Uma pessoa que tem uma especialização está mais, pelo menos espera-se, né? Que tenha um conhecimento maior de que quem não tem aquela especialização. Então, tudo ajuda. Uma coisa não impede a outra, tá? De fato, nos nossos cursos, a gente tem um monte de alunos e egressos que são especialistas em alguma área e depois vieram fazer mestrado ou doutorado com a gente. Dito isso, eu queria convidar vocês que estão aqui, né, para seguir os nossos canais. A gente tem 2 canais que são específicos da pós-graduação, porque são fora dos oficiais da Coroto,
que eu imagino que muitos de vocês já estejam seguindo, né? A gente tem um canal do YouTube que chama Pós-Graduação Unia-SCP, está aqui embaixo. E nós temos também uma conta no Instagram, onde são publicadas palestras, relatos, testemunhas, muita informação científica. Então, para quem tem dúvida, quer, está pensando, recomendo vocês seguirem esses dois sites, né? Na verdade, o canal do YouTube é o Instagram, porque lá a gente publica bastante coisa referente ao que a gente tem na União hoje em dia, e algumas vezes, inclusive, de coisas de colegas de fora. Então, eu queria convidar vocês a seguir nesses dois canais de comunicação aí para palestras futuras. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Suzana, que ela vai continuar. Professora Suzana? Obrigada, Júlia. Excelente explanação aí na sua palestra. Você compartilha para mim, Júlia? Sim, eu continuo. Você melhor, né? Acho que sim. Então, gente, dando continuidade a toda essa explanação da professora Júlia, né? A gente normalmente termina a nossa graduação assim, com aquela indagação, né? E agora? O que eu vou fazer? Para que caminho que eu vou seguir? Então, eu acho que a graduação, ela te dá um embasamento daquela área específica que você escolheu para seguir, né? Para se aprimorar. Mas, para você se inserir no mercado, você precisa de abrir portas, você precisa de descobrir caminhos. E um desses caminhos, né, que é possível após a sua graduação, né, uma dessas portas seria exatamente os programas de pós-graduação. Acho que Júlia não compartilhou. Percebi, estou colocando aqui. Desculpa, gente. Imagina. Eu entrei no celular e percebi. Falei, ué, não está aparecendo. E eu tô olhando. Então, gente, eu imagino assim, a pós-graduação como uma porta que você vai abrir, né, de uma continuidade dessa história que você começou lá na graduação. E eu acho que essa porta vai encaminhar agora as especificidades que você quer seguir na sua carreira, né? Então, pode passar, Júlia. Eu acho que, através da abertura dessa porta, você vai aprimorar, você vai agregar confiança, você vai se qualificar, você vai, isso vai permitir que você se insira no mercado muito mais bem preparado. Então, eu acho que a pós-graduação, ela vem trazer, agregar, né, tudo isso, né, para o profissional que vai buscar esse mercado de trabalho. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o mestrado profissional em farmácia, né, que é o mestrado que eu coordeno. Ele é um pouco diferente do que o que a Júlia coordena, porque a professora Júlia, o mestrado e doutorado em biotecnologia é um mestrado acadêmico. Então, eu acho importante trazer aqui esse conceito do profissional, né? Então, assim, o mestrado profissional, ele vai contemplar áreas correlatas à área da farmácia. Então, não é um mestrado para farmacêuticos, que eu acho que é esse a grande mensagem que eu quero passar aqui para vocês, e que ele vai abranger diversas áreas do conhecimento e áreas correlatas com a área farmacêutica, que eu vou trazer exemplos aqui para mostrar para vocês que existem uma gama de áreas relacionadas à área do profissional de farmácia, né? Então, através desse mestrado profissional, vocês poderão ampliar o conhecimento para atuar no mercado de trabalho. Então, por exemplo, um médico forma, ele vai saber prescrever adequadamente? Um dentista, será que ele vai saber discutir as bases moleculares daquela prescrição que ele está indicando para aquele paciente? Então, eu acho que o mestrado, ele traz essas abordagens e essas discussões de forma realmente a preparar aquele indivíduo para o mercado de trabalho, né? Agregando confiança nesse conhecimento que ele vai obter durante o curso do mestrado. Próximo, Júlia. Acho que pode pôr mais um. Tá. Então, o nosso mestrado profissional em farmácia da União,
ele é um programa multidisciplinar. Então, ele busca a aplicação da ciência para resolver problemas práticos. Por isso, inclusive, que ele é profissional. Então, a gente tem demandas do mercado. Então, vem alunos com uma demanda do mercado que tenta resolver durante o mestrado dele aqui dentro da União. Ou então, a gente pode trabalhar com parcerias com empresas e indústrias, né, para que a gente preste serviço para essas indústrias através de um mestrado profissional. Então, um mestrado, é um programa multidisciplinar, ele abarca diversas áreas do conhecimento, então é um programa altamente abrangente. Então, o nome não quer dizer muito isso, mas quando a gente entra na página, a gente começa a entender o programa, a gente vê que é um programa que abrange diversas áreas do conhecimento. Então, a gente abarca profissionais e alunos de todas as áreas da saúde, não só farmacêuticos, tá? Então, assim, olhando agora o Conselho Regional de Farmácia, a gente vê lá publicado que existem mais de 100 profissões que estão associadas às ciências farmacêuticas. E são essas profissões que a gente quer abarcar no nosso mestrado profissional. Então, por exemplo, a gente tem a área, né? O programa do mestrado profissional, ele vai apresentar áreas correlatas para atuar em alopatia e fitoterapia, nutrigenômica e alimentos funcionais e microbiota, cosmética, indústria, com o cargo de MSL que a Júlia trouxe aqui já para vocês, a área de promoção da saúde e assistencial. Então, um educador físico cabe no mestrado profissional em farmácia, né? Abarca, então, áreas, por exemplo, de luz e fototerapia, laser, fotônica. Então, tudo isso são tratamentos, são terapêuticas que são abordados no mestrado profissional em farmácia. E, finalmente, a saúde 4.0 e pesquisa. Então, a gente vai trabalhar um pouco com softwares que vão permitir que a gente melhore essa questão da saúde e promoção da saúde. Próximo, Júlia. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um, bem rapidamente, gente, para não ficar muito cansativo, mas para vocês perceberem como que esse mestrado ele pode incluir diversas áreas do conhecimento. Então, como eu falei, ele abarca alopatia, fitoterapia, medicamentos dinamizados, né? Então, a gente tem toda a parte de farmácia assistencial. Então, um enfermeiro que está prestando assistência, que está fazendo manipulação de medicamentos, pode, inclusive, ser nosso discente no mestrado profissional em farmácia, prescrição, então, nutricionistas que prescrevem, né, odontologistas que fazem prescrição de medicamento, então, também isso é abarcado no mestrado, o médico veterinário, o próprio médico que quer entender mais a fundo a farmacologia do medicamento, né, a forma de prescrição, as interações medicamentosas. Muitas vezes, um médico especialista em cardiologista, ele prescreve um medicamento, o outro endocrinologista, outro medicamento, e aí a pessoa que vai tomando muitos medicamentos ao mesmo tempo vai ter essa relação entre os medicamentos no corpo do indivíduo e muitas vezes o médico não sabe que isso ocorre, né? Então, talvez, se ele aprofundar os conhecimentos dele nessa área, ele vai pensar mais antes de prescrever e saber a condição geral daquele paciente para evitar essas interações medicamentosas, né? Então, assim, os ensaios clínicos também, eles são muito abordados no nosso programa. Então, se você quer entender a eficácia de um tratamento, estudar como que isso funciona no organismo, então toda essa parte também é abordada no mestrado profissional em farmácia. Júlia, próximo, por favor. A parte de nutrigenômica e alimentos funcionais. Então, a gente pode desenvolver no mestrado um prebiótico, um probiótico, a gente pode estudar a ação desses alimentos funcionais, em como que ele age nessa microbiota intestinal, né? Então, principalmente aí para os nutricionistas entenderem, né, como que ocorre essa interação dos nutrientes com o organismo.
Porque tudo isso, gente, não é só farmacêutico. Toda intervenção que use uma terapêutica, ela envolve as ciências farmacêuticas. Então, realmente, o nutricionista, ele pode trabalhar todos esses aspectos no nosso mestrado profissional em farmácia. Próximo, Júlia. A parte de cosmética, gente, então a gente tem toda a parte de agulhamento, terapias fotônicas, de rejuvenescimento, laser, botox. Então a gente sabe que essa parte de cosmética tem muito biomédico fazendo especialização nessa área. Então a gente pode estudar, por exemplo, o botox, como que ele pode diminuir uma resposta inflamatória de uma pele com algum sintoma de psoríase ou rosáceas, né? Enfim, então mostrar como que essa terapêutica age no organismo, né? Isso vale também para dentistas. Eles têm usado bastante botox para ver a forma mesmo do rosto, para melhorar a mastigação. Então, então, envolve dentistas, biomédicos, essa terapia fotônica, então, os fisioterapeutas com o uso de laser, com o uso de luz, de infravermelho, né? Então, tudo isso é abarcado também dentro do nosso mestrado profissional. Então, tem espaço para todos os profissionais da saúde. E, finalmente, né, gente, o que a gente chama de saúde 4.0, que está aí bem na moda, como a Júlia disse, hoje a gente é super tecnológico, então, formação digital em softwares é uma coisa que também a gente pode trabalhar dentro do mestrado, como que a gente pode aplicar essas ferramentas, por exemplo, dentro do hospital, no almoxarifado de um hospital, na gestão hospitalar, né, na pesquisa clínica, como que isso pode promover a saúde, então voltando agora também um pouco para o educador físico, né, e se tratando também de pesquisa clínica, pode passar, Júlia, a gente tem toda a parte da Anvisa e do controle, não só da pesquisa clínica, mas também da indústria, né, em qualquer área do conhecimento. Então, a gente trata de assuntos regulatórios relacionados à Anvisa, a controle de qualidade microbiológico. Então, se a gente for bem abrangente, a gente pode pensar, inclusive, em advogados que podem tratar de processos de judicialização de medicamentos, né, desses processos regulatórios. Então, a gente tem que pensar realmente, apesar do nome ser farmácia, a gente aqui está trabalhando com ciências farmacêuticas, que, como o próprio CRF, Conselho Regional de Farmácia, diz, a gente tem mais de 100 áreas correlatas com as ciências farmacêuticas. Então, que venham diversos profissionais ou pessoas e discentes que tenham esse interesse em estudar essas questões. Todas elas são abarcadas dentro do mestrado profissional. E, recentemente, né, tem aparecido muito aí na mídia, né, o que eu acho que é um exemplo claro entre uma relação entre a ciência e a indústria, é esse cargo de Medical Science Liaison, que é o MSL, né, que é um cargo que chama muita atenção, principalmente pela remuneração. A remuneração de um MSL é muito atrativa, né? E ele realmente exige uma carreira científica sólida, né? Porque ele tem essa relação entre a indústria e o conhecimento científico. Então, muitos dos cargos de MSL têm ultimamente exigido mestrado, doutorado e até muitas vezes para cargos maiores, né, um pós-doutorado. Então, gente, assim, para mostrar para vocês como que o mestrado profissional em farmácia não é só para farmacêutico, tá? Então, venham outros profissionais, porque a gente pode trabalhar todas essas temáticas. Inclusive, agora no segundo semestre, a gente vai fazer um evento só sobre MSL, a gente vai trazer esses profissionais que já estão engajados no mercado, e vocês vão ver que não é só farmacêutico. Existem várias áreas, né, atuando aí nessa carreira de MSL. Então, pode passar, Júlio. Eu queria mostrar para vocês que o nosso programa ele é dividido em 3 linhas, grandes linhas, tá? Para desenvolver as pesquisas, né? A linha
inicial, linha 1, de pesquisa e desenvolvimento de produtos bioativos, né? A linha 2, da avaliação biológica desses compostos e produtos com potencial farmacêutico, e a linha 3, que é a parte mais clínica aplicada, né? Que seriam os estudos da utilização desses medicamentos, desses insumos farmacêuticos, né? Para aplicação desses insumos na sociedade em geral. Posso passar, Júlia? A gente tem faltou o corpo docente, mas eu falo, tá? Um corpo docente também de diversas áreas de formação. A gente tem farmacêutico, nutricionistas, biólogos, biomédicos, químicos, para essa parte do desenvolvimento e caracterização desses produtos. Eu acho que é isso. Então, gente, eu queria só trazer para vocês como que o mestrado profissional pode abarcar muitas áreas do conhecimento. Venham fazer mestrado com a gente. Estamos com o processo seletivo aberto, né, Júlia? Ela vai mostrar no final da apresentação. E é isso que eu queria falar. Obrigada. Ótimo. Obrigada, professora Suzana. Então, agora eu vou continuar falando mais um pouquinho, de maneira um pouco mais sucinta, né, sobre o programa que a gente também tem na Universidade de Anhanguera de São Paulo, que é o de Biotecnologia e Inovação em Saúde. Aqui em cima, vocês têm o site do programa. A diferença é o final, tá? Se vocês quiserem entrar no de farmácia, no final vocês colocam farmácia. Se vocês quiserem entrar no de Biotecnologia e Inovação em Saúde, tem que colocar Biotecnologia e Inovação em Saúde no final. Eu convido a todos para vocês entrarem lá no site da pós-graduação Stricto Sensu da Croton, tá? Dentro da UniA, para vocês olharem os nossos cursos, se familiarizarem, verem se existe a possibilidade e o interesse de vocês em se juntar a nós, né? Mestrado, doutorado ou iniciação científica, como a gente estava falando mais cedo. Então, nosso programa de Biotecnologia e Inovação em Saúde da Universidade de Anhanguera de São Paulo, ele busca o desenvolvimento de produtos biotecnológicos inovadores na área de saúde. Então, a área de biotecnologia já é, por definição, bastante multidisciplinar, tá? Porque não tem muitos formandos em biotecnologia, então fica um pouco mais fácil que talvez o programa de farmácia para abranger mais gente, tá? Mais profissões, fica mais claro no popular das pessoas, tá? Mas basicamente o nosso programa busca inovação em saúde, tá? Eu entendo que temos aqui alguns profissionais da área da saúde, mas igual que o programa de farmácia, a gente também abarca outras profissões. A gente, de fato, tem alunos que são advogados, que são administradores, que formados em graduação, que estão fazendo mestrado e ou doutorado em biotecnologia e inovação em saúde, porque, na verdade, a gente estuda aqui, faz pesquisas científicas, tem que abarcar todos os olhares de um produto biotecnológico que traga inovação para a saúde, que é nosso foco, como o nome do programa diz. Claro que o nome do programa, se a gente pensa, nossa, biotecnologia e inovação em saúde, parece muito grande. Então, não tem como a gente, quando está no mestrado, no doutorado, fazer um projeto que abarque tudo. O programa é que abarca tudo. Cada um vai fazendo, junto com seu orientador, desenvolvendo, né, um projeto que esteja vinculado a essa grande área, que vai levar a uma inovação em saúde de alguma forma. E aí também se encaixam nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, inclusive, a gente também tem alguns farmacêuticos com a gente, né? Odontólogos, veterinários, então a gente abarca relativamente, de maneira comparativa com a farmácia, as mesmas áreas, mas o enfoque da pesquisa é diferente, tá? Um pouco diferente, isso se deve justamente ao nome do programa, né? Basicamente, no nosso programa, né, a gente vai focar na parte mais de biotecnologia, né, que vai ter aí estudos e pesquisas que buscam suprir uma necessidade que exista na sociedade, na saúde, numa área determinada, tá? E a gente tem nessa área uma interface entre a universidade, né, que tá lá os pesquisadores, somos nós, a indústria e a saúde.
Então, a gente tem aí uma multidisciplinaridade muito estabelecida no programa de biotecnologia, pela própria definição de biotecnologia, porque quando a gente quer trazer uma inovação biotecnológica para a sociedade na área de saúde, de fato a gente precisa olhar para aquele produto, para aquele processo, de uma maneira multidisciplinar. Nosso programa, atualmente, ele tem como público-alvo todos os profissionais da área de biotecnologia, biomedicina, biologia, farmácia, medicina, medicina veterinária, odontologia, química e áreas afins. E nosso corpo docente também é multidisciplinar, eu vou mostrar no final, eu peço desculpas, não estava as fotinhas do programa de farmácia, e quem provavelmente perdeu esse slide foi eu, né? Então peço desculpa, pessoal, que vocês não puderam ver, mas convido a vocês a entrarem no site do programa de farmácia, lá tem a fotinho, igual que da biotecnologia, né? E vocês conseguem entrar no currículo lá dos pesquisadores e ver, ó, vou olhar o que a professora Júlia faz, vou olhar o que a professora Suzana faz, ver se o que ela faz me interessa para eu me enquadrar em algum lugar. Não quer dizer que eu vou fazer exatamente o que a Júlia faz, afinal, a Júlia já está fazendo aquilo. Mas será que a minha pergunta, o meu objetivo de vida, tem relação com o que a Júlia faz na biotecnologia, por exemplo? Então, convido vocês a entrarem nos nossos perfis lá, no perfil do Corpo Docente, nos 2 programas, para vocês tentarem entender não apenas se vocês podem se encaixar com a gente, mas também essa profissão de cientista. Para onde que a gente vai? O que são essas pesquisas e estudos que buscam atender a necessidade da sociedade, que buscam trazer inovação biotecnológica? O que é isso exatamente? Entre no perfil das pessoas, esse é o melhor conselho para quem está buscando, né, uma carreira profissional. Então, para quem está começando essa vida aí. Esse aqui é o corpo docente, peço desculpa, não tenho da farmácia, a culpa é minha, tá? Mas a gente tem alguns professores em comum, então na biotecnologia a gente tem o engenheiro agrônomo, que é o professor Hélio, a gente tem o biomédico, o professor Henrique, eu que sou bióloga geneticista, a professora Kátia, que também é bióloga, o professor Márcio, que é químico, a professora Regina, que é química, o professor Ricardo, que também é químico, a professora Suzana, que é coordenadora da farmácia, também está conosco, ela é bióloga, a professora Valesca, que é farmacêutica, e o professor Alessandro, que é colaborador e ele é formado em física. Então, o próprio corpo docente já mostra a multidisciplinaridade que nós temos no programa. Na farmácia, a gente tem alguns docentes em comum, eu estou na farmácia também, a professora Suzana, obviamente, que também está, né? Então, a gente também tem lá o professor Márcio, a professora Regina, a professora Kátia e a professora Valesca, desse grupo que está aqui. Tem mais professores, por favor, entrem lá para vocês verem. Quando vocês entrarem na página, vocês estão vendo esse símbolo aqui? Abre direto o lado do pesquisador, então vocês conseguem entrar e ver o que cada pesquisador, cada professor, doutor faz, quais são os projetos, quais são os alunos que ele teve, sobre o que orientou. E vocês vão ver que tem muitos dos nossos docentes que orientaram farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, advogados, administradores. A gente tem um leque bem grande de graduações, né, de formações que a gente abarca no nosso corpo docente, fazendo diversos projetos. Então, a gente tem projetos destinados especificamente à área de saúde, que estão lá estudando a utilidade de uma mutação gênica específica, a utilidade de um composto. Temos outro tipo de projetos que vão focar para a parte legal disso. Teremos outro tipo de projetos que vão focar um pouco mais para a área nutricional, a parte de fitoterapia, a utilidade disso. Então, a biotecnologia é bem abrangente nesse sentido, porque a gente tenta encontrar inovações biotecnológicas na área de saúde. Tá? No nosso programa, a gente também tem 3 linhas atualmente. A primeira linha que está no site, tá? Então, tá cheio de palavrinhas aqui, né? Mas vocês conseguem entrar no site do nosso programa e olhar com calma, ver se vocês conseguem se encaixar em alguma dessas linhas, mas basicamente, eu consigo entender muitas formações, muitas graduações nessas 3 linhas, ou mesmo, penso, da farmácia, né? Então, a gente tem a primeira linha que chama Biotecnologia aplicada a materiais bioativos, formulações e processos em saúde, na qual a gente busca identificar, quantificar e produzir insumos bioativos, tá? Ou novas tecnologias,
e a síntese de materiais, e aqui a gente também tem a parte de gestão, que gestão é uma área muito ligada à biotecnologia, tá? Então, obviamente, gestão aplicada à biotecnologia, né? Que é uma área muito importante, porque a inovação precisa de uma gestão aí de produtos e processos, né? Nossa segunda linha, né, que é a biotecnologia aplicada aos estudos celulares, moleculares e epidemiológicos, que está um pouco mais ligada com o que a gente falaria uma pesquisa básica, tá? Então, aí a gente tem várias abordagens, a gente tem a parte também de microbiomas, a gente tem a parte genética, a gente tem a parte de autofagia e fotobiologia, que também tem um pouco na farmácia, a gente, de maneira complementar, nós somos os mesmos tipos de projetos, né? A gente busca aqui sempre a inovação biotecnológica para a área de saúde, né? Então, nessa segunda linha de pesquisa se enquadram todos os projetos que têm relação com estudos celulares, moleculares e epidemiológicos. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, a interação de bioprodutos dentro de uma célula, de um tecido. A gente vai ter estudos azômicas, então a gente vai ter aí bastante estudos que se enquadrariam principalmente com o que seria a pesquisa básica até translacional. E por último, nossa terceira linha no programa, a gente tem a linha denominada Biotecnologia Aplicada à Saúde, na qual a gente vai ver um pouco mais de projetos vinculados à parte clínica, tá? Então, um pouco mais voltado para a pesquisa clínica, né? Então, a gente vai ver a avaliação clínica de produtos, processos, compostos que foram produzidos ou que são propostos ou novas propostas, né? Para buscar inovação biotecnológica. Então, sempre buscando aí a inovação na área de saúde, gestão do desenvolvimento, na promoção da saúde. Então, essa terceira linha busca um pouco mais está um pouco mais associada aos projetos que desenvolvem pesquisas mais para pesquisas tipo clínicas. Então, a gente aí tem 3 grandes áreas na quais vocês olhando aqui rapidamente e pela minha breve explicação, vocês conseguem perceber que são bem abrangentes. Então, a gente consegue desenvolver aqui projetos relacionados a diversas áreas. A gente tem, de fato, graduados em praticamente todas as áreas relacionadas à área da saúde, principalmente, e outras complementares, como eu já comentei anteriormente. Então, para finalizar a nossa apresentação, era só isso que eu ia falar da biotecnologia e inovação em saúde, do nosso programa, né? A gente queria compartilhar com vocês que a gente está com os 2 processos seletivos abertos. Então, a farmácia, a gente tem o processo seletivo para interessados em fazer mestrado em farmácia. A inscrição vai até essa sexta-feira. Se vocês entrarem no nosso site, vocês conseguem olhar lá, tá o edital. Lá tem nosso contato, o meu e da professora Suzana, tá? No caso, na farmácia tem o contato da professora Suzana, que é a coordenadora, né? E a gente também está com o processo aberto para mestrado e doutorado em biotecnologia e inovação em saúde, que também é inscrição até sexta-feira. Se vocês entrarem no site, vocês conseguem pegar meu e-mail lá. Então, tem os 2 QR Code aqui, eu vou voltar um pouquinho para a farmácia e depois eu deixo no da biotecnologia mais um pouquinho, porque a gente queria falar isso, né, que é uma oportunidade única para vocês que estão aqui assistindo, né, para vocês que querem começar a carreira de mestrado e doutorado, né, a gente tem lá, como vocês conseguem ver, mas brevemente a gente apresentou, né, tem professores de excelência, que fazemos pesquisas excelentes que podem acrescentar vocês na sua vida e na sua carreira de maneira excelente, vocês podem sair na frente, né? A gente tem ampla experiência nisso. Então, eu recomendo a vocês, se vocês tiverem interesse em entrar nos nossos programas, vou voltar aqui da farmácia para deixar um pouquinho, né? Tem aí o QR Code convidando vocês, mas se vocês entrarem no site, que está aqui embaixo também, tá? Pós-graduação estricto sensu croton.com.br/unia, e aí cursos Unia Farmácia, no caso da farmácia, no caso da biotecnologia e inovação em saúde, biotecnologia e inovação em saúde, no final, tá? Vocês conseguem entrar e entender um pouco mais sobre os nossos processos que estão abertos, sobre o que é e o que se pode fazer no mestrado e doutorado dos 2 programas, né? Para vocês
tentarem essa vida profissional. A vantagem é que quem foi aluno da Anhanguera, a gente tem algumas bolsas disponíveis, algumas políticas de bolsas, então a gente pode conversar sobre isso, se houver interesse também. Então aí entre em contato ou direto com as coordenadoras, então com a professora Suzana e comigo, ou com a secretaria, que também tem a informação disponível lá no desculpa, no site do programa, mas que é esse e-mail aqui, secretaria estricto sensu. Dúvidas, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, eu acho que é um bom momento para a gente abrir as perguntas, se vocês quiserem abrir a fazer comentários, se vocês quiserem levantar a mão para a gente fazer de uma maneira um pouco organizada, caso houver muitas perguntas, né? Estou vendo aqui a Yasmin que levantou. Yasmin, se você quiser fazer um comentário ou pergunta, pode abrir o microfone. Opa, obrigada, professora Júlia. Boa noite. Consegue me ouvir? Consigo te ouvir, sim. Vou deixar aqui compartilhar o QR Code enquanto a gente conversa, tá? Tá, ok. O primeiro comentário que eu ia fazer é que eu tenho a senhora adicionada lá no LinkedIn e eu adoro o seu sotaque. O sotaque é muito fofo. Eu amo o seu sotaque. Eu nunca consigo esquecer esse sotaque. Eu adoro. Não vai sumir. Vai ser isso mesmo. E uma coisa que eu ia comentar é que me agradou muito o mestrado de biotecnologia, mas é uma pena porque eu sou do Rio de Janeiro. Se eu fosse de São Paulo, eu frequentava. Ah, entendi. A gente, durante a pandemia, isso também a professora Suzana pode falar um pouco, a gente teve as aulas remotas, então a gente tem alguns alunos que fazem projetos longes, então isso não é uma impossibilidade 100%. Como que a gente faz, que nessas condições? Atualmente, na pandemia, foi um pouco mais fácil, porque as aulas foram remotas. Ainda a gente está num momento híbrido, tá? Mas nossos programas são presenciais. Mas a gente tem alunos de fora, tá? Porque nossas aulas não são semanais, são quinzenais. Então, sempre dá para organizar para a parte de aula. Os dois programas, tanto biotecnologia quanto farmácia, a gente tem que fazer pesquisas científicas. E aí, o que tem acontecido com nosso histórico, isso é pré-pandemia também, a gente faz em colaboração com outras instituições. Alguns dos nossos corpos docentes, inclusive, não ficam em São Paulo. Então, a gente tem essa certa flexibilidade. Então, quem é de fora, não se iniba só por isso. Se vocês quiserem conversar com a gente sobre casos específicos, a gente tem tido muito sucesso com pessoas de muito longe, tá? Claro que envolve um esforço das duas partes, né? Mas não é impossível. Então, professora Suzana, quer comentar alguma coisa sobre... O microfone está fechado. Desculpa, gente. A gente realmente tem concentrado as disciplinas, elas são modulares, né? Quinzenais, e às quintas, sextas e sábados. Exatamente para facilitar esse engajamento. E como a professora Júlia disse, a gente ainda está no momento híbrido, esse semestre provavelmente vai ser um momento híbrido ainda, e a gente tem esses encontros quinzenais, então dá mais ou menos 15, e 2 momentos via AVA. Então, se a gente for contar, não é um período tão extenso, e para o mestrado, a gente faz em torno de 10 a 12 disciplinas, que dá para, sabe, tentar remanejar isso aí, ou combinar, como a professora Júlia disse. E também pode desenvolver o projeto em parcerias, né, com outras instituições, então a parte prática do projeto, ela pode ser desenvolvida em parceria, que eu acho que facilita também. Isso. A parte prática, na verdade, é o mais importante. Se a gente pensa no mestrado, no doutorado, a gente não vai lá, os alunos, né, não vão lá para fazer uma graduação, vocês já são formados. Quem vai fazer mestrado, doutorado já é formado. Então, é claro que tem disciplinas obrigatórias, tem uma quantidade de créditos, que até, inclusive, alguns créditos podem ser cumpridos fora, aqueles que não são obrigatórios. Então, tem essa certa flexibilidade. Então, de novo, né, não se inivam só por estarem longe. Claro, tem que haver toda uma combinação aí, né? Mas a gente está super disposto e tem um monte de exemplos que deram muito certo. A gente tem muitos alunos assim, pré-pandemias, inclusive ainda, no doutorado, por exemplo, que são mais anos, né? Então. Tá ok, muito obrigada, viu, pela resposta.
Obrigada. Ariane, você levantou a mão? Isso, boa noite. Boa noite. É que eu fiquei na dúvida, a aula é a cada 15 dias, mas nesse período é quinta, sexta e sábado, é isso? Isso, elas se concentram mais para o final da semana e final de semana, sábado, normalmente. Exatamente para facilitar esse desempenho do aluno, ele conseguir se programar e reservar mais no final da semana para poder cumprir. E como a professora Júlia falou, a gente pode, inclusive, convalidar disciplinas feitas em outra instituição, obviamente, do mesmo nível de mestrado ou doutorado, né, e que tenham mais ou menos a mesma carga horária, a mesma ementa, ou seja, o conteúdo programático se assemelhe, e aí o aluno consegue depois convalidar com uma disciplina nossa, só não pode ser obrigatória. Entendi. E o horário de aula? Seria o dia inteiro, é integral, é diurno? Então, a gente tem disciplinas na parte da manhã, disciplinas na parte da tarde, e provavelmente podemos também algumas disciplinas à noite. E no sábado também, período de manhã e tarde, né, Júlia? Isso. Na verdade, as disciplinas, quando quem está fazendo mestrado e doutorado, não tem que cursar todas as disciplinas que são ofertadas. Então, vamos supor, esse semestre eu não posso quinta-feira, porque eu já estou comprometida, tá? Não tem problema. O aluno, ele vai escolher, ele tem que fazer uma certa quantidade de crédito, não é como a graduação. Você faz uma certa quantidade de créditos e você faz naquelas disciplinas que se aplica mais a teu projeto, junto com teu orientador, orientadora, e no momento também que você tiver disponibilidade. Então, não é porque tem aula quinta-feira de tarde que todo mundo tem que fazer. Geralmente, o aluno tenta fazer bastante porque tem que cumprir uma certa quantidade de créditos, que não é tão pouca, não é só uma disciplina por semestre, né? Mas tem essa possibilidade de cursar em outros lugares. Atualmente, a Croton, que é nossa grande instituição, né, está ofertando em outros programas, inclusive. Então, aí a gente vai ter algumas disciplinas online que vão ser mantidas, né, independente desse momento híbrido que a gente está agora. E, claro, as disciplinas do programa não é obrigado a fazer o tempo inteiro, tá? Então, tem essa certa flexibilidade. Entendi. Vai Obrigada. chegar um momento em que nem vai cursar a disciplina, é só desenvolver o projeto. Nossa. Durante o período de 2 anos, obviamente. Bacana. Obrigada. Obrigada, Ariane. Não sei se vocês lembram, a professora Suzana, mas a Ariane fez iniciação científica com a gente, né? Na farmácia. Não tá tão pequenininho. Verdade. Eu tô vendo. Faz um tempo. Volta pra gente, Ariane. Vai. Analisando aqui a possibilidade. Seria bom. Obrigada aí pela pergunta. Danilo, estou vendo que você está aqui para levantar. Oi, pessoal, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Ouvimos. Então, boa noite a todos. Eu sou aluno, né, da Biotecnologia e Inovação em Saúde. É mais um relato do que uma pergunta, né? Para quem tem dúvida, eu, particularmente, quando entrei no mestrado, eu estava muito perdido, muito mesmo, né? Então, eu queria passar até essa confiança e essa calma para quem está pensando em entrar. Você vai ter um orientador lá dentro, né? Que vai ser o seu parceiro durante esses 2 anos. E vai ter o coordenador o tempo todo também à sua disposição, né? Não é puxando sardinha, mas as duas que estão conversando aqui, no meu caso, eu tive a sorte de ter a Júlia como minha coordenadora e a Suzana como minha orientadora. Então, até pela questão das disciplinas, o seu orientador vai te ajudar. Então, se o projeto fala sobre algo relevante com determinada disciplina, ele vai falar para você, olha, escolhe essa disciplina agora, eu sei que você estava querendo fazer outra, mas não é interessante, aí vocês entram num consenso. Então, de novo, né, como a professora Júlia falou, tudo sendo bem alinhado, conversando direitinho, dá certo. Então, assim, eu estou no final do processo, que a professora Suzana disse bem em verdade, eu não cumpro mais as disciplinas nesse semestre, né? Aliás, desde o semestre passado, consegui acelerar legal as minhas disciplinas, eu estou só finalizando meu projeto agora, para conseguir apresentar e conseguir a titulação com fé e consciência em breve, né?
Então é isso. Excelente, Obrigada, Danilo. Muito obrigada. Desculpa aí, Júlia. Tá... Não, eu só ia agradecer, obrigado, Danilo. É muito bom, né, vocês terem alguém contando que não é só a gente, tá? Que está no programa atualmente e é um pouco mais real, né? Então, obrigada. Não foi combinado, pelo menos não desse lado. Então, né, obrigada, Danilo, aí. Se vocês verdade, quiserem... não foi combinado. Fique claro, não foi combinado. Se quem está aqui quiser ver, no nosso site temos uma parte de egressos. Lá tem alguns vídeos e alguns, claro, curtinho, né? Mas tem uns vídeos lá de relato, de egressos, tanto da farmácia quanto da biotec. Vocês conseguem lá em cima selecionar a parte de egressos e ver os vídeos, se vocês têm dúvidas, né? Então, para ver a experiência dos, né, egressos nos nossos programas. Então, pessoal, mais alguém tem alguma dúvida, comentário que queira fazer? Então, eu agradeço a presença de todos, né, que quiser entrar em contato com a gente, por favor, entrem no site do programa, a gente não colocou na apresentação nossos e-mails, mas nossos e-mails, o meu e da professora Suzana, ficam no site, então, vocês entram no site do programa da pós-graduação, que pós-graduação está aqui, eu acho que vocês estão vendo na tela, né, ou não? Pós-graduação PGSS, Distrito Senso Croton, e aí vocês entram dentro da UNIA, né, .com.br, né, aí vocês entram dentro da UNIA, que é a Universidade de Anhanguera, que somos nós aqui em São Paulo, e vocês conseguem entrar nos programas, tá? E aí vocês têm acesso ao nosso e-mail da secretaria, todas as informações que a gente compartilhou aqui, de uma maneira um pouco diferente, mas estão lá também no site. Então, a gente fica super à disposição aqui para quem tiver dúvidas, entre em contato. A gente está com o processo seletivo. Teremos em outros momentos de novo, para quem está aí pensando, tá? Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram e no canal do YouTube, que lá vai ter informações relevantes para vocês. E é isso que eu queria falar hoje. Muito obrigada, professora Suzana. Obrigada, também só queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, apresentando os nossos programas, né, Júlia, com muito orgulho que eu faço parte desse time e espero que vocês, mesmo que não façam mestrado, mas que queiram conhecer nossas instalações, os laboratórios, né, Júlia, estamos de portas abertas, iniciação científica também, presencial, fazendo experimentos em laboratório, então estamos aí à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês hoje. Obrigada, pessoal. Uma boa noite para todos. Boa noite para todas. Boa noite, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Muito obrigada. Boa noite a vocês. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Pessoal. Bem, meninas.